Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de Ciências Sociais e hoje nós iremos iniciar a nossa discussão sobre as três concepções de racismo apresentadas pelo nosso autor que vai nos acompanhar durante todo o segundo bimestre, que é o Silvio Almeida. Estamos estudando especificamente o capítulo Raça e Racismo da obra do Silvio Almeida, que é racismo estrutural. Da mesma forma que nós vimos em algumas aulas anteriores, né, as três concepções, ou melhor, né, três definições de sujeito, né, sujeito do iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno, o caminho que a gente vai fazer aqui com as três concepções de racismo será parecido. Da mesma forma que nós vimos com essas três definições, né, de sujeito, né, iluminismo, sociológico e pós-moderno, e nós percebemos ali uma espécie de esfarelamento dessa definição que começa muito sólida, muito fixa e se apresenta mais recentemente, né, como uma definição não tão sólida e nem tão fixa, mas sim histórica e cultural. A gente vai caminhar quase que no mesmo sentido se a gente for analisar essas três concepções de racismo apresentadas pelo Silvio Almeida. A primeira delas, a que a gente vai começar hoje, que é a concepção individualista, a segunda, que é a concepção institucional, e a terceira, que se mostra mais completa, que é a concepção estrutural. Né? Do mesmo, se a gente fez o mesmo caminho com essas três definições de sujeito, né, a gente vai caminhar para uma concepção que o próprio Silvio Almeida nos coloca, né, que é a concepção individualista, uma concepção mais fraca, a segunda concepção, uma concepção um pouco mais avançada, e a terceira, aquela que se mostra então a mais completa, a mais ampla, se a gente for compreender de forma adequada o fenômeno do racismo. É claro que isso não se limita especificamente, né? É claro que estamos analisando a obra Racismo Estrutural, mas já que estamos discutindo aqui na nossa parte da disciplina que se chama Tópicos em Diversidade Social, a gente pode expandir isso para outros aspectos e outros fenômenos caracterizados como violência, nesse sentido, né? Para a gente entender melhor como que o argumento a respeito do racismo ele avança, ele se mostra mais, ele vai se sofisticando a nossa compreensão desse fenômeno a partir dos argumentos do Silvio Almeida, a gente precisa pontuar as características desses argumentos, né? Como que eles se constroem e essa primeira concepção que sendo a mais frágil, a mais limitada, né? Ela, como ela, mesmo ela sendo bastante frágil e bastante limitada, se a gente parar pensar em como que, pela falta de discussão a respeito do racismo e outros problemas, pela falta de incentivo com relação a tanto, seja no ambiente cotidiano, seja no ambiente familiar, seja até mesmo no ambiente escolar, às vezes carece de uma discussão séria, madura a respeito desses fenômenos e desse problema, essa, embora seja frágil e limitada, é a mais presente, justamente porque pela falta e por carecer é, de discussões e reflexões a respeito desse fenômeno, certo? Vamos ler esse slide que a gente vai entender melhor por que essa concepção se mostra bastante frágil, bastante equivocada e bastante limitada no fim das contas. Né? O racismo, segundo esta concepção, é concebido como uma espécie de patologia ou anormalidade. Seria um fenômeno ético ou psicológico de caráter individual ou coletivo atribuído a grupos isolados. Ou ainda, seria o racismo uma irracionalidade a ser combatida no campo jurídico por meio da aplicação de sanções civis, indenizações, por exemplo, ou penais. Por isso, a concepção individualista pode não admitir a existência de racismo, mas somente de preconceito, a fim de ressaltar a natureza psicológica do fenômeno em detrimento de sua natureza política. A parte final desse slide aqui mostra já uma tese bastante forte a respeito da fragilidade da concepção individualista. Ela denota aqui no final desse slide o principal ponto que mostra por que essa definição é a mais frágil. Porque ela não considera o racismo como um fenômeno político. Ou melhor, ela não considera o racismo como um fenômeno cultural político. Se a gente simplificar esse slide, como que a concepção individualista ela caracteriza o racismo. Ela diz simplesmente que o que existe no mundo são apenas indivíduos racistas. Não existem instituições racistas, não existe uma cultura racista. O que existe de fato são indivíduos racistas, né?
Essa concepção se mostra frágil e limitada porque ela denota duas percepções. A primeira a gente já meio que comentou, porque ela carece de uma análise histórica, ela carece de uma análise cultural, ela carece de uma análise política, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ela denota também um anseio de tentar identificar muito facilmente o problema, resumir muito facilmente o problema, e aquele problema que é facilmente identificável, a gente quer facilmente identificar uma solução, ou melhor, a gente quer identificar uma solução que seja fácil, rápida, imediata, né? Então esses dois pontos elas denotam para a gente o porquê que essa característica, porquê que essa concepção, ela se mostra frágil e limitada, porque ela demonstra um cenário que parece que faz com que podemos contar racismos. Porque justamente podemos contar racismo se a gente considerar simplesmente o racismo em seu âmbito individual, né? Com indivíduos unicamente racistas. Mas professor, mas existem indivíduos racistas no mundo, existem supremacistas brancos, por exemplo, né? Essa concepção, o Silvio Almeida ele fala, nos apresenta a ideia de que não há então indivíduos, né, nesse sentido. Não, existem indivíduos racistas com práticas racistas, com uma linguagem racista, declaradamente racista, e que devem ser, e a gente concorda com isso, estamos convictos disso, que ele deve ser punido e é de fato penalizado, né, pensando no cumprimento da lei, pensando, né, na criminalização do racismo. Porém, uma coisa é a gente descrever essa situação, que é uma descrição que realmente acontece no mundo, mas, né, todavia, entretanto, a gente deixa de olhar que o racismo, ele não tá somente, ele não se limita, não basta dizer, apontar simplesmente para o indivíduo racista e indicar que ali, somente ali, o racismo reside. Porque a gente precisa olhar para além do indivíduo racista. A gente tem que olhar como que a cultura sustentou práticas em que sustenta privilégios, né, e violência de outro lado, na falta de acessibilidade a serviços públicos, a falta de acessibilidade em espaços, a direitos, a construção de conhecimento, certo? E essas coisas elas não se mostram tão declaradamente como se a gente for, por exemplo, analisar uma cena, uma foto, uma matéria a respeito do grupo Ku Klux Klan, seja no século XX, seja nos últimos anos, se a gente pensar no período Trump, né? É, então a gente não pode limitar o racismo a indivíduos racistas e dizer somente ali que está. A gente deixa de olhar o seu aspecto no nível cultural. E por que a gente deixa de olhar esse aspecto no seu nível cultural histórico? E por que isso incomoda bastante gente? Porque aproxima práticas e repetições racistas ao nosso meio. Já que somos criados, já que somos formados por uma determinada cultura, e a gente reproduz e repete o que essa cultura nos ensina, nós estamos repetindo e reproduzindo práticas, né, que denotam esse preconceito, essa discriminação, essa violência. Então isso faz com que nós enxerguemos o racismo em seu âmbito político e faz com que faz com que seja bastante evidente a nossa responsabilidade de indicar o caminho de transformação, e pelo menos o início desse caminho se mostra a partir da discussão a respeito disso. Pelo menos o primeiro passo em termos de discutir como que esse elemento se forma, né, culturalmente, mas a gente percebe como que durante muito tempo isso foi negligenciado, não por uma falta de traquejo, não por um equívoco, seja das instituições, mas porque é aí que o argumento se torna ainda mais forte, porque é um modelo político, porque é um projeto político você manter então essas relações de poder, porque existem interesses sendo atendidos quando você não lida com essas coisas de forma madura, porque isso cutuca relações de poder de forma bastante marcante. Então, a concepção individualista ela é bastante presente e bastante limitada, né, bastante ingênua, até bastante infantil, se a gente deixa de olhar para esse fenômeno enquanto um fenômeno cultural. É claro que eu estou falando, né, quando a gente fala de elementos culturais, na sua concepção estrutural, que o próprio Silvio Almeida aponta como a mais completa. Mas para a gente chegar na concepção estrutural, a gente precisa entender aonde que isso, quais são as mais fraquinhas, para a gente entender como que as discussões, os estudos, as pesquisas,
a sofisticação desses problemas, o contexto, o próprio contexto, a exigência do contexto, a urgência do contexto faz com que o nosso olhar seja alterado, pelo menos que o nosso foco mude e nós sofisticamos então a nossa análise a partir desse fenômeno. A segunda concepção, que é a concepção institucional, foi um grande avanço para a gente simplesmente sair desse âmbito completamente individual. Na nossa próxima aula, nós iremos ainda dissecar essa concepção individualista, né? Porque existe um elemento que é bastante complicado, bastante problemático, aliás, quando a gente resume somente racismo a comportamento, né? Porque se a gente resume racismo ao comportamento de um indivíduo, a gente pode pensar que, dois pontos, ou ele é punido, ou a gente pode curar e tratar essa desestrutura comportamental dele. E essa é uma visão muito ingênua, muito frágil. E por que que a gente vai caminhar para novas concepções que se tornam bem mais amplas e mais adequadas nesse sentido. Ficou claro, gente? Eu creio que isso inicia a nossa discussão, porque é uma discussão bastante interessante. Prestem bastante atenção, porque ela é bastante argumentativa, ela é bastante ela é encadeada em relação às ideias. Então, a gente vai discutir bem claramente. É claro que qualquer dúvida eu estou à disposição, mas creio que isso seja um bom início. Belezinha? Até mais!